Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Nós vamos falar sobre a doutrina de Deus o Pai, portanto, a teologia própria. Quando fala de Deus o Filho, a gente chama de cristologia, e quando é de Deus o Espírito, chamamos de pneumatologia. A pressuposição da teologia cristã é que Deus não é apenas uma coisa, tá? Não é uma força, uma ideia, um ideal, ou até mesmo um poder, né? Ou uma tendência com algum propósito. Deus é uma pessoa, é um ser extremamente poderoso, todo-poderoso, autoconsciente, autoexistente, que é a origem de todas as coisas e que transcende toda a criação. Eu vou explicar melhor isso aqui que eu quero dizer para vocês. Autoconsciente, Deus, ele não só sabe de todas as coisas exteriores a ele, mas também Deus tem consciência de tudo que ele é, não é? Autoexistente significa que ele não foi criado. Deus não é filho de ninguém. Ele é a origem, ele é autoexistente. E ele é a origem de todas as coisas, ou seja, o universo todo, tudo que existe no universo veio de Deus, tá? Agora, na teologia cristã, Deus é transcendente. Isso significa o quê? Significa que Deus não é parte da criação. Por exemplo, panteísmo. Panteísmo acredita que tudo é Deus. Por exemplo, você pisou numa formiga, nossa, você está pisando em Deus. Não, a formiga não é Deus. A formiga foi criada por Deus. Deus transcende a sua criação. Deus está em todos os lugares, mas ele não é aquilo que ele criou. Isso significa que Deus é transcendente. Mas, ao mesmo tempo, ele é imanente. Esses são dois termos teológicos, né? Em cada parte da criação. Ou seja, ele não é a criação, por isso ele transcende a ela, mas ele se manifesta na criação. Imanente significa que este Deus transcendente se manifestou na sua criação. A Bíblia deixa isso de maneira muito clara. Isso não significa que Deus pode ser provado. Você não pode comprovar a existência de Deus num laboratório, onde você repete uma experiência várias vezes e você acaba tendo convicção de alguma verdade. Não, Deus não pode ser provado. Ele só pode ser compreendido pela fé, através da revelação que ele mesmo dá para as pessoas. Então, o Dr. Kuyper, ele fala que existem pessoas que tentam provar a Deus, mas ele diz assim: a tentativa de provar a existência de Deus ou é inútil ou é um fracasso. Inútil porque a gente sabe que isso não vai acontecer, e fracasso porque vai tentar, e vai fracassar. Em outras palavras, ele diz, olha, alguém que tenta provar a Deus é tanto inútil quanto é fracasso, porque o final dessa busca vai ser uma busca que não terá respostas científicas. Deus tem que ser buscado pela fé. Você não vai ver, né, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas você pode experimentar espiritualmente falando. Então, ainda que haja evidências, e muitas evidências, de que Deus existe, ele só pode ser conhecido pela fé. Tá? Em relação à fé em Deus, só existem dois tipos de pessoas no mundo: os crentes e os ateus. Eu quero agora partir para as evidências racionais da existência de Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus pode ser provado? Não. Nunca vai haver uma fórmula matemática que chegue a Deus. Mas isto não quer dizer que Deus seja absolutamente fruto de uma mente que divaga, uma mente que é iludida, né? que não anda na razão. Em outras palavras, a nossa fé não é um assassinato do intelecto. Deus pode ser compreendido pela razão. E eu vou apresentar para vocês aqui alguns argumentos que é importante que vocês conheçam. O primeiro é o argumento
ontológico. Ontológico é uma palavra bonita, né, para falar do argumento da existência. Este argumento foi apresentado em várias formas por Anselmo, Descartes, Samuel, Clarke e muitos outros, tá? Foi apresentado da forma mais perfeita por Anselmo, né, um teólogo italiano que também era filósofo e monge beneditino do século XI. O que ele diz? Ele diz que o homem tem uma ideia de um ser absolutamente perfeito. Veja que coisa interessante. Ele diz, olha, até essa consciência, né, do ser humano, de que exista um ser grande, um ser maior, um ser perfeito, e que é encontrado em todas as etnias, é um atributo da perfeição. Moreno, também, que é o pai do psicodrama, ele chamava isso de centelha de Deus. É como se Deus, o Deus soberano, Moreno era judeu, né? Ele diz que Deus colocou uma centelha dentro do ser humano. Aquela coisa de, puxa vida, tem alguma coisa maior. Deve ter um ser inteligente muito maior. Ele não, obviamente, não traduz isso para nenhuma religião e nem necessariamente aceita a Bíblia como verdade, mas ele aceita a existência de Deus, acreditando que Deus tivesse introduzido uma centelha divina, ou seja, o homem reconhece a existência de um ser superior. O segundo argumento é o argumento cosmológico. Tá? Se o argumento ontológico tem a ver com o fato de que nós já temos a ideia de um ser perfeito, moralmente, eticamente, né, todo-poderoso, o argumento cosmológico ele já afirma o seguinte, que cada coisa que existe no mundo tem que ter uma causa adequada. Eu vou dar um exemplo para você. Se você entra numa sala e você viu uma série de cadeiras enfileiradas, o que você vai concluir? Alguém passou aqui e ordenou estas cadeiras. Vocês estão entendendo? Ninguém em sã consciência vai dizer, não, essas cadeiras estão aí por acaso. Não. A ordem é uma evidência de uma ação inteligente e uma ação voluntária e intencional. Então o argumento cosmológico diz claramente que o universo extraordinariamente grande e ordenado precisa ter uma causa infinitamente maior, grande e ao mesmo tempo inteligente, tá? Isso também tem um nome, né? É a teoria do design inteligente. Design é o desenho, é a planta, é aquilo que alguém realmente projeta antes de fazer, né? De fazer acontecer. Então, as pessoas que acreditam no argumento cosmológico, elas defendem isso. A lei da causa e efeito é uma prova disso. Tudo tem uma causa e o efeito ele está diretamente ligado, atrelado à causa. Tá? Então, o cosmos, segundo esses que têm o argumento cosmológico, o cosmos, que é o universo todo, ele teve uma causa única, uma causa pessoal, absoluta. E, portanto, Deus. É possível provar a argumentação cosmológica, embora ela seja altamente inteligente e altamente lógica, ou seja, não é um devaneio. Se alguém falar, olha, essa sala... Alguém ordenou essas cadeiras. Todo mundo vai dizer, bota o palmo, é verdade. Mas e o universo, que funciona com leis absolutamente incríveis? Veio do acaso, veio do nada. As pessoas falam, foi o Big Bang. Né? No princípio havia uma massa altamente concentrada, densa, e de repente ela explodiu, e aí o universo veio dessa explosão. Tudo bem, eu não vou nem discutir aqui se foi desse jeito ou não, mas... E antes da massa? E quem é que deu o pontapé para explodir tudo isso? Ou seja, o argumento cosmológico diz que o universo, que é o efeito extraordinariamente grande, precisa ter uma causa ainda maior. E o último argumento que eu quero apresentar para vocês é o argumento teleológico. O que significa teleologia? Significa finalidade, ou seja, esse argumento também ele é causal, ou seja, ele vem como consequência de uma causa, ou seja, a causa é Deus, né? Parecido com o anterior, mas ele diz o seguinte, que além de ter tido uma causa,
existe um propósito. Ou seja, em toda parte do mundo nós podemos ver inteligência, ordem, harmonia e propósito. E eu creio que esse argumento teleológico ele é maravilhoso, né? Porque o nosso Deus ele tem tudo isso, tem ordem, tem harmonia, mas ele tem propósito. E ele diz que tem que ser um ser inteligente para considerar este mundo, para projetar esse mundo e dar a ele uma finalidade, não só para as pessoas, mas para tudo que existe, né? Então, embora este argumento também não possa ser provado, eu acredito que ele é um argumento superior ao argumento cosmológico, porque o argumento cosmológico ele fala de tudo ter uma causa, mas alguns acreditam que Deus criou o mundo, ele é a origem de tudo, mas ele deixou o mundo à mercê, o universo de si mesmo, né? O argumento teológico não. Deus criou todas as coisas com uma finalidade. E o quarto argumento é o argumento moral. A teologia moderna usa esse argumento, e eu acho ele incrível também, maravilhoso. Por quê? Porque ele reconhece que o homem é um ser moral. Essa coisa de você saber o certo e o errado é muito maior do que uma construção cultural. Se você pegar um índio no meio do mato, ele tem consciência quando ele errou, quando ele pecou, ou quando ele agiu bem, quando ele fez mal. Isso é anterior à cultura, isso é endógeno, está dentro dele. Então, se existe o bem, se existe a moral, se o ser humano é um ser moral, um leão, por exemplo, quando ele está diante de uma corça, ele pensa na fome dele. Ele não pensa se eticamente aquela corça acabou de dar à luz a um filhotinho que se ele comer amanhã o filhote vai morrer. Ele come. Agora, o ser humano não. O ser humano é um ser moral. Então, ele diz que se eu tenho moral dentro de mim, deve haver um bem, um sumo bem, um ser altamente moral, né, que concretize uma criação que seja subproduto também desta moralidade. E esteja aberto para aprofundar as suas reflexões, porque no mundo em que nós estamos vivendo, nós precisamos saber dar conta daquilo que cremos.